Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, vou ler uma pergunta aqui que eu acho que vai servir para a gente desfazer alguns mal-entendidos. Vamos lá. Oi, Manu e Flor, acabei de ver o vídeo de hoje e surtei precisando escrever. O vídeo de hoje é esse aqui, que é o de domingo, que é o caso do boy terraplanista. É esse aqui. O desejo, então, é memória? Eu falei isso no vídeo, que o desejo era memória. Como assim? Sou filha única e fui gerado num incidente. Minha mãe teve que lidar com o problema, meu pai fugiu e tive uma infância sem carinho de mãe, pai, família. Morava com minha mãe e o irmão dela, que virou minha referência de homem na vida, sendo só um amigo de longas conversas. Mas nunca existiu um carinho, abraço, enfim, coisa de pai. A questão é que nunca tive um relacionamento sério com alguém e meio que não sei muito porquê. Já foi por me sentir feia, gorda, fora do padrão, mas hoje, com 32, já sei que isso não faz sentido. Agora pirei com essa conclusão. Será que nunca tive um relacionamento porque não tenho memória sobre o desejo no relacionamento? Sem carinho de família, não tenho referência e, consequentemente, não tenho real desejo de me envolver intimamente com alguém? Tela azul, risos. Então, vamos lá falar sobre isso? Porque às vezes a gente fala coisas assim, aí isso vira uma determinação de uma outra coisa que atrapalha mais do que ajuda. Quando a gente entrega um conceito assim, aí de repente esse conceito vira uma tradução de uma série de coisas. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Bom, o que é o desejo, né? Você pode definir o desejo de 1 milhão de maneiras possíveis e eu lá, nesse vídeo específico que eu já coloquei aqui, então resolvi tentar definir, usar de um jeito um pouco leviano uma definição, uma proposta do Freud sobre o desejo como uma vontade de retorno a uma satisfação, ou seja, o desejo é um movimento para trás, assim, de tentar reencontrar alguma coisa. Bom, mas isso é uma definição possível, uma apropriação, uma ideia sobre o desejo que aparece lá no Freud. Isso não quer dizer que o desejo seja isso e que você vá desejar assim. O desejo pode ser qualquer coisa que você invente para ser. Você pode, então, desejar, por exemplo, tudo que você não teve. Então, nesse sentido, é muito importante que qualquer leitura que a gente faça aqui ou que a gente faça na vida não vire uma sobredeterminação a seu respeito, entendeu? Então, já que isso, então aquilo. Então, isso é porque eu não tenho aquilo, não tive aquilo outro, então já não vai ter possibilidade de nada. Então, eu estou encerrada numa espécie de rede de sintomas, de narrativas, de histórias, de pré-histórias e de memórias que eu não tenho da infância e tal, que me inviabilizam de ter uma vida possível desse jeito ou daquele outro jeito. A gente está aberto a. Então, outra coisa que eu falei nesse vídeo é que a gente, então, tá meio que determinado pelas nossas estruturas inconscientes. Isso é uma fala muito arriscada também, porque a gente está sempre, mesmo com uma série de pressupostos que existem na gente, de coisas que a gente já viveu, que a gente já surcou, que a gente já determinou na gente, a gente está ainda assim aberto a escolher. A nossa escolha vai ser mediada por uma série de coisas, por essa série de coisas, por uma série de coisas que a gente nem conhece, mas a gente está sempre aberto a escolher. Então, nesse sentido, a gente está determinado por outras coisas, mas a gente tem sim liberdade de escolha e responsabilidade com a nossa escolha, e possibilidade de escolher. Então, é muito importante não fazer porque isso meio que libera a gente, então, tanto para aceitar uma certa condição de sofrimento, de falar, não, eu sou assim porque eu não tive carinho na infância, ou porque aconteceu isso, aquilo outro comigo. E então não tem jeito. Não pense isso jamais. E sobre esse caso específico, então não tive carinho paterno e tal, a gente tem muitas histórias desse tipo no mundo, e isso não necessariamente vai determinar que você não tem desejo de ter uma relação amorosa porque você não tem esse registro. Poderia ser exatamente o contrário, poderia ser, então eu não tive um pai e fico buscando um pai. A pessoa poderia justificar toda a busca dela por um parceiro masculino X ou Y em função de uma tentativa de compensação de um pai que ela não teve. Também seria uma simplificação, entendeu? Nesse sentido. Também seria falar, bom, então é por isso que está determinada a buscar o que você não teve? Poderia ser isso, a gente poderia entender o desejo como a tentativa de compensar uma falta, né? De lidar com uma falta, de lidar com o que não está. Poderia entender o desejo assim também. Então, qualquer determinação que diga que é assim por isso, desconfie dela. Inclusive quando eu faço isso aqui, entendeu? Quando eu falar, então é por isso, por isso. Não, você está aberto a. Só que esse você que está aberto a é cheio de coisas que você pode pesquisar. Então, quando eu falo para a gente pesquisar que coisas são essas, não é para entender por quê e pronto. E pronto, estamos determinados assim. É para entender por quê e o que fazemos com isso. E por que eu tenho
A ideia de verdade e crença e fé e tal, que enquanto entendemos o porquê desse troço todo que somos, esse bichão, essa coisa toda que somos aqui agora, enquanto estamos nesse processo de entendimento disso, esse bicho está também se movimentando, entendeu? Tem coisas nele que podem estar se movimentando. Então, quando estamos experimentando novos afetos e novos afetos com a gente mesmo, inclusive de elaboração da gente, tem coisas acontecendo com esse monstrengo que é a gente, né? E que vai mudando ele, que vai abrindo para um outro negócio. Fala, ó, então a gente está sempre aberto a gente tem sempre possibilidade de ser uma outra coisa. Sempre. Isso não é uma abertura do zero, isso não é uma abertura, eu estou aqui, então agora eu posso ser livre para ser o que quiser. Não, a liberdade é um conceito complexo. A liberdade é um conceito, é uma liberdade mediada, é uma liberdade com responsabilidade, é uma liberdade com história, é uma liberdade com passado, é uma liberdade a partir de algo, né? Uma liberdade considerando tudo isso que existe. Mas então, porque aí vira uma espécie de... E isso também gera, aqui, num outro sentido que pode gerar, que não sei se é o caso dela, o seu caso, mas um certo conforto. Não, eu sou assim por causa disso, então não tem jeito. Então, minha vida é essa. E uma aceitação da vida. E aí a gente entra numa outra tensão, que essa é bastante interessante, que é de se pensar, que é uma tensão entre o que a gente aceita e o que a gente tem que mudar, tem que lutar para mudar. Né? Então a gente não deve, eu acho, aceitar os sofrimentos como coisas que estão dadas pra gente e que é assim. Eu acho que não, acho que a gente tem que lutar para modificar isso. Por outro lado, isso pode cair muito facilmente naquela falácia neoliberal de busque seus sonhos, de seja a melhor versão de você mesmo, de tente encontrar e tal, o elixir da longa vida e sei lá o que, a sua melhor versão. Não vai encontrar, né? A sua melhor versão você não vai encontrar. Você vai encontrar outras versões de você, outras possibilidades e outras potências de você. Mais livres, mais abertas, mais prazerosas, mais inteligentes, mais complexas, mais angustiadas tantas vezes também, porque complexas também. Angustiadas no sentido de perceber a angústia e não simplesmente estar atuando essa angústia, né? Angustiado no sentido de perceber a angústia. Mas, então, há outras possibilidades, outras versões de você. Mas essa ideia também de que pode... então eu posso me potencializar para e aí eu vou virar aquela coisa maravilhosa que está lá na capa da revista. Então não faça esse movimento com você que vai te gerar mais sofrimento ainda. Essa busca por essa espécie de superação. Né? Uma coisa é conseguir, então, superar a sua historiografia que te determina, superar no sentido de sair desse fechamento que ela te traz. Outra coisa é buscar a superação narrativa desse espécie de ideal no qual a gente está metido. Então tem que conseguir diferenciar esses dois movimentos, mas não se determinar, né? Então estudar a sua história, estudar a sua colocação no mundo, estudar de onde, o que aconteceu com você e tal, não quer dizer que isso diga quem você vai ser necessariamente, tá? Muitas coisas aqui, mas é importante você estar sempre aberta a se revisar, né? Isso é o que eu acho que é o mais importante. Na autoescrita, a última etapa tem a prática diária lá, né? Que eu falo sempre, tem a prática diária, que é um exercício diário específico. Tem a prática de elaboração, que é uma prática de enfrentamento de uma dor, de uma angústia e tal, que isso é um outro campo da prática. E tem uma prática, a última etapa da história, a última, mas não é a última, que na verdade é uma abertura que eu chamo de prática mitológica. Que aí, então, à medida que você vai elaborando esses outros textos sobre você, essas outras perspectivas sobre você, você vai reconstruindo esse seu mito de origem. Né? Você vai reconstruindo a sua mitologia, a lógica do seu mito, mitologia, né? A lógica do seu mito, a lógica do seu narrar. Enquanto você olha para ele, ele se reconstrói. Enquanto você olha para o seu passado também se refaz um pouco, e você se refaz. Então, a mitologia de você mesmo, a sua historiografia, a sua narrativa, base, a lógica da sua narrativa, os princípios da sua narrativa, as leis da sua narrativa, elas vão também sendo alteradas à medida que você vai caminhando, né? Uma mitologia nesse sentido, uma historiografia, uma construção mitológica sobre um povo, ela também se altera à medida que esse povo se altera, que essa cultura se altera. Então, com o sujeito também é assim, né? A sua estrutura narrativa vai se alterar também à medida que você, como sujeito, vai se alterar, entende? Então, você não está determinado. Você está sempre aberta a ser uma outra coisa, a partir de você mesmo. Tá bom? Espero ter ajudado. Gente, muito obrigado, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda ele para alguém, talvez ele sirva para alguém, vai saber, talvez ele realmente sirva para alguém. Comenta aí embaixo, fala o que você pensou a partir disso, leia os comentários, que eles abrem muitos outros campos aqui, a partir disso que eu estou colocando na roda, e assim a gente vai continuando a conversa. Manda perguntas, pode ser aí por baixo ou pelo direct do meu Instagram.
que eu vou colocar também na descrição, tá bom? E assim a gente vai continua remexendo isso para não pode parar de mexer.